acontece? As pessoas normalmente saem do corpo, ela tem um desejo reprimido, ela tem uma raiva de alguém, ela tem necessidade de ver tal coisa, ela tem uma vontade de comprar tal coisa. Então aquilo fica envolto nela, e o que mais você vê fora do corpo, não ficam só flutuando. Elas saem, vão para festas, ela sai e vai atrás daquela pessoa que ela gosta, ela sai e vai ter raiva de alguém, ela vai lá, ou ela entra num processo de loucura, por exemplo, ela tem um problema no trabalho, ela entra em loop mental, fica trabalhando. Muitas vezes eu chego e vejo uma pessoa, aconteceu na época que eu tocava, eu saí do corpo dentro do ônibus, a gente viajando, tá? Nesse processo da viagem, eu saí do corpo e tinha uma pessoa ali que era muito ligada a dinheiro. E eu tentei despertar ela, saí e falei, vamos. E ele não conseguia, porque do bolso dele caía dinheiro, assim, ele estava agoniado, tentando pegar esse. E essas coisas, esses loops mentais, pegam todos nós, não só fora do corpo, aqui. Graças a Deus. Aqui no Diálogo com os Espíritos, a gente também tem o quadro Estudando, que a gente convida pessoas peritas em determinado assunto, determinada área do conhecimento. Qual que é o seu nome, por favor? Saulo Calderon. Em qual área do conhecimento você tem uma perícia? Bom, não diria perícia, né? Mas algum conhecimento na área de experiência extracorpórea, projeção astral, viagem astral, é o termo mais conhecido. Claro. Vamos falar hoje então sobre projeção astral. Perfeito. Eu quero saber a sua história, mas antes disso, o que traz de bom conseguir realizar uma projeção astral para o ser humano encarnado? A projeção astral, ela na verdade, ela já acontece de forma inconsciente sempre, né? Não é algo que você deixa de fazer. O que nós estamos falando é abrir a consciência do que nós já fazemos inconscientes, tá? Então, e aí você tem acesso a várias informações, inclusive os bastidores. Eu consigo dizer que, em termos de utilidade da projeção astral, nós temos também o conhecimento da continuidade da vida, que eu acho que é o mais importante. Você tem certeza, você não depende de ler, você não depende do que o médium falou, apesar de ser legal. Você tem certeza, você vai lá e convive. Você tem acesso, as pessoas acabam de desencarnar, ou morrer, ou deixa o corpo, depende do termo, e você tem acesso a essas informações, tem acesso à pessoa. Eu acompanhei vários desencarnes posteriores a famílias, amigos, próximos. Fora isso, o conhecimento profundo e simples da continuidade da vida, porque existe toda uma informação, aquela mística em cima, você vê a simplicidade disso. Eu vejo nisso a grande utilidade, fora a sua própria liberdade, de estar tendo a visão do Thundercat, da visão além do alcance, né? Onde você, enquanto o seu corpo está adormecido, você aproveita aquele momento, na medida de conhecimentos que nós vamos ter mais aprofundados, para estar consciente e atuando, junto, muitas vezes, de amigos espirituais, verdadeiras equipes espirituais, e é bem interessante. Tá certo. Deixa eu ver se eu entendi. A projeção astral já acontece, a gente só não está consciente disso. Perfeito. Todas as pessoas, eu costumava, quando eu tive minhas primeiras experiências, já comecei a ver isso muito em princípio. Eu descia da escada, meu irmão dormia com a esposa embaixo, na parte de baixo da casa. A esposa morava com a gente dele nessa época. Quando eu descia, costumava ver, tanto meu irmão quanto ela, podia variar, flutuando em 30 centímetros acima ou inconsciente ao redor do corpo, ou fazendo alguma coisa. As pessoas se assaem inconscientes e não lembram. É muito parecido com a sensação de você estar, como se estivesse pela rua como um zumbi, digamos assim. Você está atuando, mas não tem a percepção. São duas coisas. Às vezes você até está lúcido fora do corpo. Eu encontrava pessoas acordadas, mas elas não tinham educação física para a rememoração. Então, o corpo físico, ele é uma máquina que, quando a gente nasce, a gente tem que aprender um idioma. Apesar de a gente ter conhecimento da reencarnação, da continuidade da vida, você tem que aprender um idioma, tem que aprender a se mexer, tem que aprender a ter perícias. Então, a mesma coisa, você tem que ter a perícia da rememoração. É algo que você treina. Então, quando você começa a ter um estudo nesse aspecto, não só de energia, não só da técnica, da mecânica do processo, mas consciencial, você desperta para isso que está acontecendo o tempo inteiro. Tem gente que faz eventualmente. Eu estou falando de uma coisa regular, é uma liberdade regular.
Então, você já fez projeção astral, onde encontrou com outras pessoas que também fizeram projeção astral, mas porque elas não tinham treinamento, ao voltarem para o corpo, viveram tanto quanto você a realidade extracorpórea, mas elas de nada se lembraram e você se lembrou. Isso é o mais comum. Você encontra pessoas, inclusive se eu chegasse para vocês aqui agora, o Jefferson falava, olha Jefferson, nós não estamos no corpo, nós estamos fora do corpo. Você ia chegar para mim e falar, não, eu tenho certeza que eu estou no corpo, porque eu marquei com você, eu estou aqui fazendo essa gravação, eu sei que depois daqui você vai para cá. Então qual é o problema da consciência? Você tem uma visão cronológica de passado, presente e futuro. Então se eu falasse para você que você está aqui, você não acreditaria exatamente o que acontece. Você encontra pessoas fora do corpo, você chega para elas, fala que ela está fora do corpo, porque vem, Jefferson, eu estou fora do corpo. Aí eu flutuo aqui, aí você acorda assustado. Você volta para o corpo. Aí você volta para o corpo às vezes com uma lembrança sutil de um sonho, às vezes por causa do susto você perde o processo da rememoração. Mas eu também já tive experiências com muitas pessoas que rememoraram, inclusive em grupo. No projeto, tínhamos um projeto há um tempo atrás no Grupo Viagem Astral, que é o projeto lá no nosso site viagemastral.com, onde tudo isso que eu estou falando de mais aprofundado, você vai encontrar os cursos, são gratuitos, todos eles, nós não cobramos por absolutamente nada. E nós tínhamos um encontro que a gente fazia sempre, vamos encontrar, vamos. E um desses foi uma mega rememoração, foram mais de 20 pessoas rememorando, fora o mais comum, raramente, é raro, mas mais comum é quando você encontra com duas pessoas, as duas lembram, as duas têm rememoração. Isso quando acontece de um projetor voltar aqui e outro lá, tem vários motivos do que é isso, mas a maioria, 99%, é como um zumbi mesmo, está saindo do corpo e não está se lembrando, todos saem, de um jeito ou de outro, nem que você fique ali, como eu falei, uns 30 centímetros flutuando. Quando o seu corpo adormece, as energias se frouxam, que é o que faz tudo ficar encaixadinho, e o corpo astral ele solta um pouquinho. Sempre acontece isso. Agora, a consciência é um estudo, é um despertar, que não acontece só lá, acontece aqui agora. Pronto. Então você trouxe uma informação nova aí para muita gente. Além do corpo físico, a gente tem o corpo astral, e aí ele fica flutuando em cima do corpo para quem não anda. Não só. Você pode sair do corpo. O que acontece? Esse plano que nós estamos falando, que mais saímos, tanto que o nome do projeto é Grupo Viagem Astral, é no plano astral, também conhecido como plano emocional, ou o plano simples em que acessa o corpo espiritual. Tá? Esse plano astral, ele tem, digamos assim, a forma mental sua é muito intensa. Então o que acontece? Se você normalmente sai do corpo, ela tem um desejo reprimido, ela tem uma raiva de alguém, ela tem necessidade de ver tal coisa, ela tem uma vontade de comprar tal coisa. Então aquilo fica envolto nela, e o que mais você vê fora do corpo, não ficam só flutuando. Elas saem, vão para festas, ela sai e vai atrás daquela pessoa que ela gosta, ela sai e tem raiva de alguém, ela vai lá, ou ela entra num processo de loucura, por exemplo, ela tem um problema no trabalho, ela entra em loop mental, fica trabalhando. Muitas vezes eu chego e vejo uma pessoa... Aconteceu na época que eu tocava, eu saí do corpo dentro do ônibus, a gente viajando, tá? Nesse processo da viagem, eu saí do corpo e tinha uma pessoa ali que era muito ligada a dinheiro. E eu tentei despertar ela, saí e falei, vamos... E ele não conseguia, porque do bolso dele caía dinheiro, assim, ele estava agoniado, tentando pegar esse... E essas coisas, esses loops mentais, pegam todos nós, não só fora do corpo, aqui. Se você perceber sua mente agora, são muitas mentes que tem por aí, em algum aspecto você está rodando em alguma coisa. E isso repercute no seu plano, no sua mente no campo astral. Que a diferença daqui para lá é que aqui, eu considero o corpo, é uma outra informação interessante, o Rivotril da alma. É o acalmar da alma. Você está mais ou menos 80% limitado dentro do corpo em termos emocionais, intelectuais e tudo mais. Meu Deus. Quando você se afasta, você pega esses 20 e transforma em 100. É aí que mora o problema. Porque se você proporcionalmente não controla emocionalmente, digamos assim, intelectualmente esses 20%, a saída extracorpórea é um boom. É por isso que as pessoas ficam muito inconscientes, por essa falta de equilíbrio aqui, no geral. Caramba. E o que você sugere que a pessoa faça para não ter todo esse desequilíbrio? É uma coisa tipo uma oração que pode ser feita antes de dormir? Ou tem que ser um cultivo interno ao longo de longo espaço de tempo?
Eu vejo como um equilíbrio, né? A oração é um WhatsApp astral. Você manda uma mensagem para alguém, seja por qual forma que você, tudo bem, Jesus, tudo bem, meu amigo caboclo, tudo bem, meu companheiro, estou aqui, estou precisando de ajuda. É uma mensagem que você solicita a alguém que venha te ajudar. Pronto. Mas isso não significa que você não possa levantar e tomar água sozinho. Tá entendendo? Então, o processo de estudo, ele tem todo um processo. Se eu passasse todo o processo de estudo, a parte mais fácil é a parte técnica. Onde você vai fazer determinada técnica, você vai cuidar do campo energético, que aí você vai facilitar, é uma questão mecânica. Mas se eu fosse aprofundar, eu ia entrar na parte mais difícil, que não envolve só a projeção astral, envolve tudo, que é o equilíbrio emocional. É onde você mantém, você observa as suas ações, você abre a lucidez aqui e agora. Você se acalma até pelo aspecto de criticidade, por exemplo. Aqui, às vezes a gente tem muita raiva de gente. É o que a gente vê muito. As pessoas adoram espírito, mas gente, eles têm raiva. Se o espírito incorporar aqui com raiva e dizer que vai matar, você fala, calma, irmão, que isso? Mas se for uma pessoa fazendo a mesma coisa, você quer bater nela. Então, o processo, a lucidez, ela se traz essa lucidez para cá. Então, se a pessoa quiser melhorar seu processo de saída extracorpórea, é um estudo que você começa fazendo desde o primeiro momento. Você começa a trabalhar suas energias, você, ao parar para trabalhar a energia, você está fazendo uma meditação. É um contato com você muito forte. E esse contato tende a trazer para você o que você está sentindo mais fortemente. Por exemplo, você está um problema com seu pai, na hora que você está fazendo uma prática energética, você vai sentir muito forte, porque aquilo vem para você. E outra transformação que a gente vai falar posteriormente, quando você sai do corpo, Jefferson, a gente tem o acesso a um inconsciente consciente. Certo. É muito complexo, mas é muito interessante, porque quando você tem um sonho, Freud falava, ele interpretava os sonhos, você trazia esses sonhos e ele falava, não, isso é uma repercussão do seu inconsciente, porque você tem um problema na infância, mas você faz isso consciente, você percebe a dificuldade consciente. Essa é outra coisa, um assunto da pergunta que você falou anterior, para finalizar, uma das grandes utilidades da experiência extracorpórea, o acesso ao inconsciente, porque vira um lapidador natural, você começa a saber os pontos que você precisa resolver, e quanto mais você se acalmar nesse aspecto, nos gatilhos emocionais, mais sua lucidez abre. É uma consequência natural. Claro. Então, você está dizendo que não é uma faculdade mediúnica a projeção astral? Não, ela pode ser. Porque quando você fala mediúnica, você entende como intermédio de uma comunicação. Eu posso ser um médium, a partir do momento que eu saio do corpo e falo com o espírito e passo uma mensagem, fulano falou tal coisa, eu estou falando para você. Então eu fui intermédio de uma informação. Como o médium é quando ele passa aqui o processo de uma comunicação, né? Mediúnica, uma psicofonia. Então não é assim, é um processo totalmente anímico, assim como a própria clarividência, que muita gente fala é também anímico mediúnico, porque é diferente da psicofonia, que é só mediúnico. E é diferente da evidência. Não, a clarividência é a evidência que você fala assim, você está pegando a informação e trazendo. Você faz isso. Você faz por si só, é uma capacidade que você possui. Você pode fazer e não trazer comunicação nenhuma. Você pode pegar, você está aqui, você pode fechar os olhinhos aqui para captar uma coisa. Isso é uma capacidade totalmente anímica. O que vai se tornar mediúnica é no momento que você pega uma informação e transfere. Aí você vira um médium, né? Um intermédio de uma comunicação. Né? Então a projeção astral é uma faculdade anímica mediúnica. Pode ser dois. Se eu definir vidência como a habilidade de ver os espíritos com os olhos da matéria, entre aspas, clarividência de ver os espíritos da minha imaginação, algum desses dois se acredita que tem ligação com a suspensão desses laços energéticos que facilita o espírito a perceber o outro lado? Sim. Na verdade, foi interessante você colocar, você fala com os olhos físicos, entre aspas, você falou. Porque na verdade você não está interpretando com os olhos físicos, você está enxergando com o corpo astral. Sim. Por que você não enxerga com o físico? Porque no físico não tem espírito. O espírito está no plano astral. Boa! Né? Então o que você fez? Você está enxergando, então você tem uma capacidade de dilatação de energética, provavelmente um chakra bem desenvolvido, um chakra frontal ou frontal chakra, ou terceiro olho, que é um interpretador. Esse chakra, na verdade, ele entra em contato com o teu cérebro, com o inconsciente, passa a informação, você aprendeu a tirar, porque todos nós estamos sendo o tempo inteiro comunicando através do inconsciente. Eu, por exemplo, no meu inconsciente aqui eu estou vendo o espírito. Pronto. No meu inconsciente eu estou ouvindo o que o espírito está falando. O que acontece é que eu não aprendi a interpretar e trazer para o consciente.
que é a parte pequenininha da gente. Um médium, ou um clarividente, ou um vidente, não faz diferença, temos, né? Ele aprendeu, seja de forma natural, por repercussão da sensibilidade mediúnica, ou de algo que ele já veio naturalmente, ele traz essa informação ao consciente e transmite, né? Então, é mais ou menos assim. Você acha que se a pessoa então tomasse algum tipo de relaxante ou alguma bebida de poder, não afrouxaria mais esses laços, facilitando? Assim como a anestesia, afrouxa, sim. É assim, com certeza, se você relaxa mais, seja por qual motivo for, você tem uma soltura espiritual. Não há dúvidas disso. O problema é que quando você faz qualquer coisa de relaxamento, você tem que ver o nível do alucinógeno que isso dá no teu corpo físico. O que pode acontecer? Nós temos na saída extracorpórea vários fatores que é o processo do entendimento da rememoração. Tá? Por exemplo, você sai do corpo e ao voltar você tem você viu, por exemplo, uma pessoa de luz. Como você tem uma ligação com Jesus muito forte, a tendência é você achar que você viu Jesus. Você faz o cérebro do corpo físico, ele está ligado muitas vezes online do que está acontecendo fora do corpo, e às vezes não. Às vezes ele vai acontecer posteriormente, tá? O processo vai acontecer posteriormente, a interpretação disso. Então, quando você sai do corpo e não tem o corpo físico exatamente equilibrado para captar isso que está acontecendo, aí você tem essa variação forte que acontece. Mas, enfim. Você sabe que certa vez, vou abrir um parênteses aqui, eu queria achar um celular que eu perdi em Porto Alegre. Aí, porque eu precisava do celular, né? Daí eu falei, pronto, vou buscar. Aí eu fui me deitar para fazer a projeção, para poder achar o tal do celular. Só que, quando eu saí do corpo, eu estava num lugar tão bonito que eu fiquei ocupado com a imagem, com a paisagem, tudo. Quando eu voltei para o corpo, nem percebi, já tinha acordado. Existe isso também de quando você sai, primeiro, não ter a noção do caminho daqui até o destino onde você estava. E depois voltar e não cumprir o propósito que você quis. Certo, mas o celular que você comentou que você perdeu foi por algum motivo da experiência? Você achou ele por causa da experiência? Não, eu procurei o celular tentando fazer uso da projeção astral como ferramenta de busca. Entendi. Mas não achei. Porque isso é muito interessante. Olha lá. O que acontece? Essa é a parte mais legal. As pessoas aí chegam para mim e falam assim, Saulo, por que você não faz um experimento de comprovação? Pronto. E eu já fiz vários deles. Um deles eu pedia para uma pessoa escrever, sei lá, 3 letrinhas, 3 números, e botar numa sala fechada assim. Eu ia tentar somente sair do meu quarto e ir lá ver aquilo lá. Frustradamente, eu nunca consegui. Eu ia no quarto e não via. O que acontece? Estava tão diferente às vezes. Nós estamos várias dimensões, não é só uma. O corpo está na física. A primeira dimensão que você tem logo ao perto do corpo, você tem acesso à visão do corpo físico, por exemplo. Só que para você se manter na primeira frequência, você precisa estar com um nível de densidade muito grande, que cria um conflito com a própria projeção astral, que você precisa estar mais sutil para sair. Então o que acontecia? Quando eu me afastava da aura, que a gente chama de existe o cordão de prata, né, que é um termo que liga o corpo astral ao corpo físico. Quando eu me afastava da aura, eu mudava para a segunda frequência, automaticamente, que é o que acontece mais comumente quando você sai do corpo. Essa segunda frequência, o quarto já é totalmente diferente e as coisas que estão lá já não são necessariamente as mesmas. Não. Então era frustrante, você chegava no ambiente, não era igual. Ele mudava. Meu quarto, por exemplo, eu morava numa casa, num local aqui no Recife, e mudei para outro lugar. Conforme você vai saindo do corpo, você começa a ser visitado. Não por nada, porque quem que você conhece que sai do corpo? Os espíritos também têm a mesma dificuldade. Eles não acham muita gente que sai do corpo consciente sempre e está disposto a fazer alguma coisa. Outro assunto que a gente fala sempre é a questão de colocar-se à disposição ou tentar ser útil de alguma forma. Claro. Então, o meu quarto era enorme. Meu quarto era de um jeito, quando eu saí do corpo ele era muito maior. Aí eu me mudei para essa casa, o quarto era do mesmo tamanho. Agora o quarto já está grande de novo. Os caras empurram as paredes, não sei o que eles fazem, porque é tanta visita que você tem no seu quarto, as pessoas vão até lá por curiosidade, sejam por espíritos que vêm buscar ajuda, ou as próprias equipes espirituais que vêm até você, ou por qualquer curioso, que às vezes você passa na rua,
A pessoa que trabalha energia, vocês que cuidam de energia, que são médicos, você tem uma energia diferente. O cara já fica assim, cara, esse cara é diferente, ele vai atrás de você para saber o que é. Então, às vezes, é muito interessante isso de como o seu quarto fica visitado, como ele modifica. E por esse motivo, eu acho que aconteceu contigo lá, você teve mudanças, porque você tem outra dimensão. Quando você sai aqui na sua casa, fora do corpo, não é mais sua casa. Na verdade, pode até ser igual, mas acontece muito comumente, você sai do corpo e os móveis são diferentes, são antigos, móveis de 20 anos atrás. Porque o que aconteceu? Existe um processo de mentalização dos moradores daquela casa, que eles aquilo vai criando forma um pouco mais intensa, digamos assim. Aí eu pergunto a você, o que é real? Olha a pergunta. É esse móvel físico que está aqui ou o móvel que está no astral? A diferença é a seguinte, é que esse móvel físico que está aqui, daqui a 50 anos não existe mais. No astral ele pode ficar por milênios. Aí você pergunta, o que é real? Né? É o que está aqui que acaba ou é o duplo que fica lá por muito tempo? Então isso são coisas muito difíceis, a compreensão de multidimensional, porque você não está saindo na dimensão física. Então, até marcar com alguém, Jefferson, eu quero marcar com você, poxa, eu sofri pra caramba. No Pão de Açúcar ou em Fernando de Noronha, que a gente tinha um projeto para ir para Fernando de Noronha, fora do corpo. Fora do corpo. Aí você chegava lá, mas a outra pessoa chega em outra frequência. Ou não chega, ou você não... Então, se você tentar sair voando agora, você mora em São Paulo, né? Para sua casa você não consegue chegar rápido. Você vai ter que parar em algum lugar se você pudesse voar agora. No físico. Você vai ter que parar, olhar direitinho. Você ia ter dificuldade. Imagine você voar numa outra frequência onde as coisas são diferentes. Então o processo de encontrar-se fora do corpo, ele não é tão simples quanto parece. Tem um processo, por isso que muita gente pede ajuda dos amigos espirituais, porque sozinho você fica perdido mesmo na astral. Conta uma ocasião onde você pediu ajuda quando fez a projeção. É muito comum, hoje em dia o processo eu faço, pelo o pouco conhecimento que a gente tem até hoje, eu faço todo o processo energético por mim mesmo. Eu cuido das minhas energias, eu vou deitar, tem várias coisas que nós falamos. Aí é muito comum eu estar fora do corpo, estou lúcido. Por saber que as frequências, não sei se vocês falam disso aqui, mas é importante, nós temos mais ou menos, conhecidas por nós, 7 dimensões astrais. 7 dimensões. Astrais, sem contar a física, tá? Claro. Que é a primeira, apóloga, após a física. As 3 primeiras são conhecidas como zonas inferiores. Tá? São zonas em que as pessoas que ficam mais ligadas às coisas que gostam aqui, elas ficam por ali. Muitos sabem que morreram e ficam ali. Essas 3 primeiras frequências, você tem uma dificuldade muito grande de se manter lá, acordado. Como tem muito nível de surto, muitas pessoas que entram em parafuso pelo gatilho emocional. O gatilho emocional é, para mim, o principal motivo da encarnação. Se você aprender a controlar esses seus aspectos, você pode ter todos os cursos do mundo, para ser tal, especialização, PhD, mas você vai perceber que você não tem controle emocional. Você não tem. Precisa do Rivotril da alma. O Rivotril da alma é o corpo, porque ele dosa. O corpo é um dosador. Pronto. Então, se está ruim no corpo, fica nele. Claro. Porque lá vai ficar pior. Então, fica nele, aprende a controlar os 20% da sua percepção, que depois você sai daqui um pouquinho melhor. Porque lá o processo aumenta de 20 para 80. Meu Deus. Né? Então, o que eu falo, quando eu saio do corpo, que eu me vejo logo em frequências, às vezes, um pouco mais densas, eu imediatamente já solicito a presença de alguém. Estou disponível aqui para ser útil de alguma forma. Por que eu faço isso? Não porque eu quero ser bonzinho somente. Estratégia. Porque se você estivesse num lugar que tem pessoas inteligentes, que conhecessem os locais, que manipulassem bem as energias, você ia ficar de bobeira ou você ia chamar os caras? Você chama. Então, por isso que eu falo. E normalmente você não vê. Por quê? Eu tenho um corpo físico, minhas energias estão tracionadas ali, quer dizer, elas saem todas as energias e viram só um cordãozinho que a gente chama de cordão de prata, que não dá para ver facilmente também. Você só está ligado por essa ligação ao físico, eu sou um pouquinho mais denso do que o normal. Eu tenho uma densidade energética física muito forte, que faz com que eu tenha dificuldade de ver os mentores. Eles veem os amigos espirituais, amparadores, guias, enfim. Eles chegam até você tem dificuldade de ver. Mas mesmo assim eu sempre chamo, é muito comum. Não por perigo, mas por presença. Eu falo, estou disponível aí, o que vocês estão para fazer eu vou. Porque eu sei que depois do trabalho, disso eles sempre têm uma colher de chá para você. Você passa a ver eles, você recebe conselhos, você bate papo, os caras te levam em determinado lugar, ou te dão algum tipo até pedir para você voltar ao corpo. Muito comum você terminar a experiência e falar, volta para o corpo, para você não perder a lucidez. Eles mesmo fazem isso. Uau. Você falou que existem diferentes níveis de densidade, onde no segundo o quarto é diferente.
Você está em outra frequência, obviamente, é outra dimensão. Pronto. Existe uma outra frequência além dessa segunda? Sim. Como eu falei, a primeira, a segunda e terceira são dimensões conhecidas como dimensões inferiores. Assim, por que são inferiores? Porque normalmente pessoas que ainda não alcançaram um nível de liberdade. Um espírito equilibrado não fica nas terceiras dimensões. Ele desencarna, está em equilíbrio, ele vai no mínimo para uma quarta frequência. Ele fica ali só por passagem. Só ficam nessas frequências trabalhadores, pessoas que mantêm locais específicos, vêm para cá para ajudar, e pessoas desequilibradas. E nós que saímos do corpo por causa do corpo físico, nós andamos muito nessa frequência, nessas 3 primeiras. E fora isso, você tem mais 4, então são só 3 dimensões densas, incluindo a física. Claro. São 4 no caso, né? Claro. E mais 4 sutis. Que a partir da 4ª frequência você não tem mais sofrimento. Não tem mais. Você tem pessoas, na 4ª frequência, tem pessoas que passaram por aqui, tiveram momentos difíceis, mas você já não sente as angústias que você sente aqui. Porque é como se você estivesse aqui no físico, mistura todo mundo. Todo mundo vem para cá, tanto as pessoas difíceis como as mais legais, para se ajudar. Mas lá elas costumam se separar por afinidade, não porque querem. Apesar de ele estar sempre conosco, vindo ajudado na força. É muito comum. A gente faz isso no dia a dia. A gente se junta com pessoas que são parecidas com a gente, né? Eu ouvi dizer, já aconteceu comigo, que quando você vai fazer uma projeção, quando está na limiar da projeção, tu escuta um barulhão. Pode escutar. E dá medo. O medo é normal. Eu costumo de falar que a gente sempre, de certa forma, vai ter medo do que é positivo. Porque você vai atravessar a rua sem olhar? Não, você vai. Então essa é a positividade do medo que eu falo. Mas ao mesmo tempo você não deixa de atravessar a rua porque você sabe o que é aquilo. É um carro que vai passar e passou. Então você tem uma consciência sobre o que é, diferente de uma criança que não saberia o que é um cachorro, que não sabe atravessar a rua, coitado. Né? Então esse barulho, ele pode ter vários motivos. Normalmente a motivação desse barulho são as energias. Existe uma repercussão energética no descolar do corpo astral do corpo físico. É como se você estivesse passando por um processo energético muito intenso. Aí você tem, por exemplo, quando o cérebro começa a adormecer, você pode acordar ali e nesse processo de soltura, você pode ter alguns espasmos musculares, que se você perceber, a pessoa que sai do corpo, se ela engolir saliva, os tímpanos abrem e fecham muito rápido, bem como você tem, os queixos podem balançar, isso é a primeira saída. Uma da repercussão da despertar lá é o zumbido intracraniano, que é uma repercussão energética física também. Quando você está com o ouvido tapado no avião, você percebe que ele faz um barulhinho, não faz? O barulho energético existe, o barulho dos tímpanos físicos existe, por isso que é muito difícil dizer exatamente qual é. Mas essa repercussão é a saída consciente do corpo. Você está consciente saindo do corpo, então você está percebendo lucidamente o processo do desligar, digamos, do afastamento. Existe uma repercussão energética, obviamente tem sons e tem cores que nós não enxergamos. Também tem cores. Quando se está em espírito, a gente aprendeu pela literatura que o espírito não vê pelo olho, ele vê por toda parte do seu corpo, sente cheiro por toda parte do seu corpo e ouve por toda parte do seu corpo. É assim também na projeção astral? Na verdade é bem interessante isso. Você tem uma amplificação total dos seus sensores, digamos assim. Aqui a gente tem um pouco, né? Tem pessoas que são um pouquinho mais... Mas lá é muito forte. Lá você chega próximo dos espíritos, é muito legal, uma dica que a gente faz sempre é essa. Enquanto com o espírito, você sempre olha nos olhos dele, porque existe não sei porquê, as pessoas são facilmente enganadas no plano astral, porque eles sabem que a maioria anda inconsciente. Então, essa é uma dica à parte. Eu olho nos olhos, porque eles não costumam conseguir plasmar os olhos. Então, com isso, você consegue trazer informação dele. Claro que não é só, como você falou, dos olhos. A leitura áurica ela é o constante. Fora do corpo você tem várias coisas. Você tem o zoom que você dá, né? Você está aqui, você pensa no local, você consegue enxergar esse lugar imediatamente. Você olha para o céu, você consegue ver um planeta mais próximo. Você tem, assim como você também tem a visão interna. Você, quando tem pessoas em corpo astral que conseguem ver partes orgânicas, a autoscopia, né? Você vai lá, dá um zoom no seu corpo, ver problemas celulares. É muito comum acontecer isso na projeção astral, porque o corpo astral ele tem atributos superiores ao nosso. Os médicos astrais, quando olham para a gente, eles não olham como médicos daqui, eles profundamente, além da sua aura,
eles vão profundamente em cada partezinha do corpo, eles sabem onde está o problema. É uma questão, é muito científico. Quando a gente, como médium, como passista, como sujeito astral fora do corpo, você está dando um passe num trabalho ou coisa parecida, o processo inteligente científico dos mentores é muito profundo. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Você só levanta a mão, sente um pouquinho de amor e quer ajudar. Mas existe toda uma mecânica inteligente naquele processo. Claro. Mas assim, só para finalizar, quando você faz a projeção astral, o cheiro você registra pelo nariz, a visão... Não, eu não sei falar. Porque o que acontece? Na projeção astral, com o corpo astral, que é uma cópia do corpo físico, a sensação que você tem é basicamente a mesma. Você sente as suas mãos, você sente a pele, tudo igual. Então, existem outros tipos de experiência extracorpórea que ultrapassam o corpo astral, que é o raro do raro. Se sair do corpo com o corpo astral já é raro, o corpo espiritual já é raro, o corpo mental ainda é maior, que aí você não tem nem forma. Então, eu tive algumas experiências assim, é meio difícil até de conseguir decodificar e trazer aqui. Mas no corpo astral, obviamente, você sente de forma completa, mas você tem a sensação de centralização, sabe? Você parece que está, pelo menos assim, o rosto, as coisas, você sente tudo, mas eu pareço que estou fazendo aquelas mesmas coisas que eu faço no corpo, de forma muito mais forte. Muito mais forte. Animais. Você já encontrou algum animal já em projeção astral? Já, inclusive um cachorrinho meu, né? O que aconteceu? Eu tinha um cachorro chamado Tico. Tico era um pinche que não tinha uma patinha. A gente adotou ele porque ninguém queria, tipo, ele não tinha uma patinha dele. Aí eu saí do corpo, fui no quintal, antes foi uma experiência que eu tive muito legal, e eu chamava ele, ele me ouvia, rodava, mas não me via. Ele não conseguia me ver. E claro que foi uma experiência específica, isso não quer dizer que tem a ver com todo, mas mostra que de alguma forma ele estava fora do corpo, o cachorrinho também, tá? Tem pessoas que pegam seu cachorrinho e saem junto. Eu nunca fiz isso. Mas eu já vi, eu vi o Tico, eu chamava, ele rodava assim, me procurava, faltava uma patinha, era engraçado ele rodando. Aí eu chamava, ele fazia assim, ele não conseguia me ver, ele me ouvia. Mas ele estava fora do corpo e não sabia que estava preso dentro do quintal. Meu Deus. Ele não fugia, porque no inconsciente dele, ele estava no corpo, não sabia, ele estava preso no quintal. Do mesmo jeito que ele fica sempre. É o que mais acontece com as pessoas também inconscientes, elas continuam fazendo as mesmas coisas. É fato que o corpo tem um magnetismo que se você sai olhar para ele te puxa de volta? Não é exatamente assim, mas a gente sempre aconselha não ficar próximo ao corpo, porque ele tem sim uma faixa de atividade de coluna de prata que vai tracionar você sim de volta. Se você não é olhar, é ficar perto. Quando você, nossa aura em vigília, a minha, a sua, está dando 1,5 metro, e de 1 metro a 2 metros, né, em vigília, acordado aqui agora. Significa que eu estou acoplado com você, nossas aulas estão se tocando. Isso é porque as pessoas, inclusive, explicam porque as pessoas não se sentem bem perto umas das outras. Porque é um campo que é uma assinatura de cada um, a média dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, enfim, estão ali jogados. Então, a gente aconselha sempre que possível, se afaste do corpo. Não fica muito perto. Porque quando você começa a relaxar, trabalhar as energias, a aura abre. Ela pega entre 4 e 8 metros. É muita coisa. Significa dizer que se eu tivesse deitado logo ali, o corpo ali, aqui, eu estaria sofrendo a repercussão. Lembra das energias? Sim. Você vai tracionando, elas vão saindo. Essas energias próximas, elas ainda não estão, digamos assim, centradas num cordãozinho só, e por causa da proximidade da frequência, eu tenho sono, por estar perto do corpo, sinto a mesma coisa que o corpo está sentindo. Ela se sente, fica sonolento perto dele, quando você tem dificuldade de centrar, porque a tendência é que o corpo está te puxando para a sonolência. A aura dele está jogando, o corpo está jogando na aura todas as reações que ele tem. Então, se você ficar ali, ele vai lhe puxar de volta ou você vai perder a consciência ali dentro, vai começar a ter um sonho ali e perder a consciência. Então, o ideal é se afastar, quando se afasta, você senta. Você sai continua ligado ao corpo por cordão de prata, né? Mas você senta. Então, sim, você tem razão, o corpo puxa, mas não porque você olha, porque ele puxa mesmo, não precisa olhar. Dentro de costas ele vai puxar. Se a pessoa tem um obsessor, certo, ela sai do corpo, ela é capaz de enxergar tudo aquilo que está numa vibração mais baixa que a dela? Sim. Ela não só vê, como também, além da outra utilidade que eu falei, essa é outra utilidade da projeção astral, o autodesassédio. O contato direto. É muito legal, difícil, mas legal, meu Deus, eu não quero. Não tem isso de querer. O cara já está ali, você sai. Porque pensa na situação. O que é melhor, Jefferson? Você sai pela rua aqui, inconsciente,
De olho fechado? De olho fechado, no local perigoso que nós vivemos no Brasil, aqui não é fácil o país da gente. Ou acordado, desperto, perceptivo, tá? Melhor. É isso que eu estou falando para você. Então o que é que você faz? Quando você sai do corpo consciente, você não vai ter acesso, porque você vai ter acesso ao que já está acontecendo todo dia. Então a questão é assim, e já reage no seu inconsciente, goste de você ou não. Se você tiver que se sentir mal por causa do obsessor que você está sentindo, se você tiver que se sentir, você não sabe a origem. Quando você sai do corpo, você não só vê, mas você pode conversar. Isso acontece muito. Você sabe a motivação do que ele está fazendo ali. Várias vezes você tá, e acontece às vezes no que a gente chama de catalepsia projetiva. Você nem precisa se afastar. Você está ali dentro do corpo, acorda, aquela sensação que você tenta se mexer, tenta falar, não consegue. É quando o corpo entra num processo de relativo adormecimento ou até adormecimento profundo e você desperta dentro do corpo astral ainda interiorizado no corpo físico. Paralisia do sono. Paralisia do sono é um outro nome também conhecido, inclusive nos Estados Unidos, mais conhecido assim. Mas aqui a gente consegue como catalepsia projetiva, que é, a catalepsia vem daquela doença que as pessoas pensavam que tinham morrido e que na verdade elas despertavam depois. E projetiva é disjuntor de projeção, né? O ideal em casos como esse, né? Inclusive eu teria da vontade de falar, você me encosta, prazer, eu tô com vontade de conhecer, rapaz. Você tá o dia todo comigo, eu não te conheço, né? Hoje eu vou conhecer. Você pode conversar, você pode entender o processo, até por que ele está ali. Às vezes não é nem ódio, é admiração. Cara, aconteceu comigo isso. Aí tem ódio, às vezes é temporário, às vezes é por causa, você faz um trabalho aqui na internet. Uma pessoa assiste seu vídeo, dali, uma coisa que você falou, que a pessoa desperta e sai de uma dificuldade muito profunda por uma coisa simples. Você sabe que isso acontece. O cara vai cobrar você, ele culpa você. Ele fala, eu vou lá pegar esse Jefferson. Tá, cara. Aí aconteceu, eu cheguei outro dia e saí do corpo, o cara estava sentado no sofá com um porrete assim. Que isso? Eu estava ali esperando, eu não queria pegar você no corpo não, eu queria pegar você aqui fora. Ele ficou no sofá, cara. Agora, claro que aí tem controle energético. Por que o equilíbrio emocional é bom? Porque eu dei risada na hora. Você deu? Porque o cara ele não consegue nem chegar perto de você. Quando você está equilibrado, a mesma energia que nós temos, que liga o corpo físico, de forma madura e consciente, você consegue se defender de uma forma muito fácil. Inclusive porque você não anda só. Num processo desse, você já está com alguém te dando a força de forma invisível ali, e você naquela hora começa a conversar. Rapaz, espera aí, rapaz, guarda esse negócio aí. Para que esse negócio bater desse jeito, né? Eu costumo brincar muito, porque o lado de humor fora do corpo, ele é como se fosse uma ginga do capoeirista, que quando vem a porrada você baixa e brinca um pouco, não dói tanto quando você brinca mais, o medo passa a ser, é como se você estivesse brincando com o seu medo, você vai transformando numa situação positiva, mas é comum, tá? Durante a projeção astral, em algum momento, você ter acesso não só aos seus, como o da família e dos amigos. Então, como é que finalizou? O pessoal quer saber essa tua história com o moço do porrete. Não, nesse caso específico eu me defendi energeticamente, então ele não conseguiu, ele ficou amarrado no sofá na mesma hora, ele tentou levantar, na mesma hora as mãos dele, porque trabalhei muitos anos, depois que eu comecei a estudar, como doutrinador em centro espírita. Aí você aprende, você não precisa ser disso não, mas quando você aprende a sair do corpo, você aprende, inclusive eu vou falar disso no curso, algumas técnicas de indução psicológica com energia. Então, isso acontece muito na questão mediúnica, né? Seu espírito vem, tá nervoso, ele, na mesma hora ele se vê amarrado assim, né? Isso acontece porque são processos energéticos colocados pelos mentores, que eles não conseguem fazer nada. E mais forte do que isso, por que você tem que ter equilíbrio, que eu falo sempre? Porque aquela hora o cara te xinga, fala que vai pegar você, sua mãe fala que vai matar você, fala do seu problema pessoal, eu sei que você não vale nada porque você fez aquilo. Ele joga e escancara. Então, se você não tiver calma e um trabalho sobre suas próprias dificuldades, você cai na dele e acaba perdendo a consciência ou caindo para a briga ou voltando para o corpo. Então o processo tem que ser muito calmo, porque como você falou, assim como eu fora do corpo tenho a capacidade de fazer a leitura do que está acontecendo com outra pessoa, ele também tem de mim. Então é comum que esses caras são todos tortos, vêm para o seu quarto para encher o saco, às vezes com raiva, e ainda tem a cara de pau de dizer que você não vale nada porque faz uma coisa errada. E o que ele está fazendo ali? Então você tem que ter calma nesse aspecto. Fala, irmão, aqui é tudo torto. Você fala, você eu sou também, mas vamos conversar, isso é outro problema. Sim. Torto nós somos. Nisso você consegue manter a situação em segurança. Nossa. É verdade que o ser humano encarnado, quando em desdobramento, tem mais força que um espírito, porque carrega uma certa quantidade
de energia animal? Sim. Você tem essa mesma energia que os espíritos gostam muito. Isso não quer dizer que você é X-Men ou Superman, nem coisa parecida, tá? Você tem que ter um nível de humildade, de compreensão de que você não está ali para atacar ninguém. Porque tem gente que sai do corpo e começa... Mas, de fato, os espíritos que nos buscam por causa dessa energia, quando você aprende a controlar essa energia e manipular de forma positiva, é a mesma que ele defende, é a mesma que ele não consegue criar uma barreira. E você cria uma barreira de verdade. Portanto, muitas vezes o espírito está colado. Você levanta o corpo, o cara consegue colar no seu corpo astral. Né? Você percebe a agressão. Você faz inclusive tem que tomar cuidado, que é tão forte que uma certa vez eu saí do corpo. Eles fazem muito isso. Eles chegam para uma pessoa e se fingem passar por outra. Por exemplo, você tem uma namorada ou um namorado. Ele finge, eu sou seu namorado. E você, inconsciente, recebe um aviso mental dele e uma relativa mudança de aparência. Ele parece a sua pessoa que você acha. Aí quando ele encosta, na verdade não é, ele pega a sua energia. Eu estava saindo do corpo uma vez, e quando eu cheguei no corredor, eu vi minha mãe. Minha mãe, assim, minha mãe está fora do corpo, né? Deve estar inconsciente. Aí minha mãe abriu os braços para me dar um braço. Eu falei, dá um abraço na minha mãe mesmo, que inconsciente. Quando abriu o braço, senti um tranco. Eita, coisa ruim danada que eu senti. Aí eu falei milagre, aí veio aquela voz, não largo não, de homem, cara. Você é louco. Aí o que eu fiz? Eu ativei existe um processo que fora do corpo é mais fácil. É uma vibração que você faz em todo o seu campo energético. A gente conhece como estado vibracional, com a sigla de EV. É um domínio energético que você todo dia aprende, todo dia você... Na verdade é o seguinte, você movimenta as suas energias, faz todos os seus chakras, todo o seu campo vibrar num nível muito forte. Quando você faz isso fora do corpo é mais fácil, no corpo é muito difícil, tá? É essa sensação, mas também é possível. Então fiz esse estado vibracional, o cara voou e desmaiou na minha frente. O espírito bateu tão forte no local que ele desmaiou. Aí eu fiquei preocupado, porque eles costumam ficar com raiva e tentar, mas eu tentei ajudar e tentei acalmar a situação ali. Mas é por isso que até o cuidado é tão forte a energia que você é capaz de fazer isso. Por isso que tem que ter até responsabilidade ética no uso das energias também, porque é muito forte o controle quando a gente possui dele e a utilização disso para agressão. Né? Então eu sempre não costumo mais fazer para ajudar. Há perigo em apanhar fora do corpo? Olha, vou dizer a você, ninguém escapa de uma surra astral. Ninguém. Eventualmente todo mundo cai na porrada. Porque o astral é assim, ou quando não porrada, ou vários tipos diferentes de locais como sexo, ninguém escapa disso. Ninguém escapa de um assédio temporário, ninguém é totalmente desassediado aqui. De um processo de obsessão, nem que seja temporário. Você passa num lugar, o cara estava com fulano, ele vai atrás de você ali, por algum motivo que seja uma pessoa. Isso aí não tem jeito. Fora o que você pode possuir, né? Mas fora do corpo, sim, acontece eventualmente. Eu não costumo entrar hoje, estando lúcido, em briga, mas como eu trouxe como eu trouxe em mim uma constante tentativa, venho trazendo, né? Muito longe de não fazer nada disso, mesmo inconsciente, dificilmente eu entro em briga. Né? Mesmo que o cara me agrida de forma muito forte, dificilmente entra, mas acontece. Acontece às vezes um caso de encontrar um amigo, eu chamo de amigo, né, mas é um encostozinho, e eu rolei com ele no chão brigando, e o cara não largava, eu voltei pro corpo, não teve jeito. Era mordida, era tudo que você pensava, xingava você. Mas acontecia o quê? Se doía, saía sangue? Dói, você sente a dor que você sente. A dor, na verdade, o que é dor? A psicológica sempre é mais forte que a física. Você passa a vida toda sofrendo. Uma dor é uma coisa que... Então, a dor psicológica do que ele está passando, a indução é que dói. E não precisa pegar no seu corpo, não. Às vezes você está aqui, o cara está ali, daqui ele fala, tal. Ele joga um processo, você capta o que ele jogou, a visão do que foi, e aquilo dói. Então você tem que ter uma calma muito forte. Muitas vezes eu estou fora do corpo. Aconteceu, uma vez eu estava deitado, acordei em catalepsia projetiva dentro do corpo, né? E eu vi tinha uma pessoa no computador lá no meu quarto, que na época era o único que tinha, sentada, e um espírito atrás dela, bem transparente. Por que eu via transparente? Como eu estou interiorizado, o corpo astral dentro do corpo, eu ainda estou sofrendo reação física, uma semifrequência. Então eu via ele muito transparente, era uma mulher. Eu falei, o que você está fazendo aí? Eu com dificuldade de falar, porque quando você está nessa coisa, você fala assim, você já assim, passou, sabe? O que você está fazendo aí? Tô aqui porque eu quero sexo. O espírito falou assim, né? Não, rapaz, você está perturbando ela aí. Aí ele só falou isso aqui, a mulher.
ela jogou a corda no meu pescoço. Como ela falou aquilo, eu ainda estava em casa, eu não tinha nem saído. Ela jogou uma coisa tão forte emocional em mim, do que tinha acontecido, que eu entendi tudo em um segundo e retornei o susto do impacto emocional que ela jogou. Então você não precisa de uma briga física para sofrer uma surra. Às vezes a surra emocional é muito maior do que a física. Nessas brigas que você tem no astral, se alguém te corta, sai sangue? Às vezes sai, porque o que acontece? Eles transmitem, dá tiro, garrafada, dá tudo, murro, você toma de tudo, né? E isso quando não toma, coisa pior, né? Os caras têm... Por que acontece? Eles fazem de tudo para fazer você perder o seu controle da lucidez emocional quando você está com um processo de amparo ou de um ataque. Você vai vendo o espírito ali, está no quarto da sua mãe. Então você, poxa, vou conversar ali, o cara tá... E nesse processo, eles tentam induzir você a se sentir mal. Então, o sangue, a dor que você fala é ruim, mas já aconteceu uma vez, para você ter ideia de como nós estamos vivendo um mundo difícil. Não é difícil ver isso pelo comportamento que nós temos fisicamente aqui. O cara foi outro caso, tá? Foi um caso que a gente sabe dos bastidores, que a gente não costuma falar para ninguém pela questão ética. Claro. Mas você chega para a pessoa e dá uma dica sutil, assim, porque ninguém gosta muito também. Eu fico assustado, né? O cara, quando eu tentei amparar ele, estava ele fora do corpo e o espírito que persegue ele. O cara baixou as calças dele na minha frente, eu lúcido, e começou na minha frente a masturbar o cara. Você não entra aqui, quem manda nele sou eu vou ligar você. E o que ele fez aquilo? Para eu não chegar perto, ele tentou fazer com que eu ficasse, sabe, uma sensação. Só que eu não entrei naquilo, eu entrei no processo energético muito forte, por isso que eu disse desequilíbrio emocional. Ele percebeu que xingar não me adiantava, falar minha mãe não adiantava, então ele quis mostrar que ele controlava aquele cara de um jeito tão grande que ele fazia o que ele queria. Então ele fez uma atitude violenta, assim. Você via aquilo. E eu consegui afastar ele por causa somente de equilíbrio, afastar entre aspas. Consegui afastar do processo e comecei a conversar com o rapaz, que não foi ajudado. Ele continua lá, tá? Porque a gente não muda ninguém. As pessoas que chegam na hora certa de ter alteração consciencial começam, de certa forma, a buscar ajuda, e aí por isso que eu me coloco sempre à disposição. Você sempre é levado para as pessoas que estão no momento certo de serem ajudadas. Às vezes, como foi esse caso, você é levado lá para que você saiba o que está acontecendo e sutilmente transmita para a pessoa fazendo o intermédio do processo, fazendo o trabalho da projeção astral virar uma mediunidade. Nossa. Quando você está no plano astral, na projeção astral, tem perigo de reverberar no corpo uma porrada que você toma lá? Tem um processo energético que acontece, é bem raro, tá? Porque existe, quando a gente fala energia, parece que tudo é energia, mas é mesmo. Né? Se você parar para pensar, água e fogo são energias condensadas e totalmente diferentes, e podem ser bons e ruins da forma como você vai usar. Né? Então é a mesma coisa. Tem pessoas que eles passam por um processo de dificuldade de assédios ou de obsessão muito intensa, e não só isso. Aqui existe uma densificação do processo energético. Às vezes as pessoas elas conseguem drenar mais energia, um ectoplasma mais denso, que num processo de um ataque forte pode repercutir no físico, como pequenos arranhões, pequenas batidas. É um pouquinho mais raro porque dependeria de uma subjugação, quer dizer, de um controle obsessivo muito intenso. E, além disso, a pessoa ter uma drenagem de ectoplasma ou alguém dentro de casa, quer dizer, alguém dentro de casa consegue... Esses chakras, que são centros de forças que nós temos, eles fazem o intermédio entre o físico e o astral no processo energético. Algumas pessoas drenam essa energia mais forte, são os também chamados de médiums. Eles conseguem fazer esse processo e criam um intermédio mais fácil de comunicação. Por isso que outros não são médiums e outros são. Por causa algumas pessoas ainda vão mais fundo. Os chakras específicos deles eles drenam energia a ponto disso aqui ficar quase que palpável. É como se fosse uma coisa assim, ó. É aí que entra o processo. O tapa ou a repercussão energética é dada no astral, passa pelas energias e é tão intensa que afeta o físico. É raro, mas pode acontecer. Quando você faz a projeção astral, aquilo que o teu corpo veste, você pode escolher? Pode, mas acredite, tem uma teoria de que você pode dormir pelado e quando você está lá fora você plasma uma roupa. Essa é a parte teórica. Realmente funcionou às vezes. Mas eu já fui dormir uma vez de roupa íntima e me senti extremamente constrangido, porque eu estava fora do corpo, acordei no local, perdi a lucidez por causa disso. Estava num local cheio de gente, não tinha quem fizesse, eu falei, eu tenho que plasmar a bermuda. Plasma não, vinha a bermuda, estava lá de cueca, cara.
e numa vergonha horrorosa. E eu perdi a lucidez e voltei pro corpo. Então, a ideia é você criar todos os processos mais simples possível para você não criar... Por exemplo, você já tem dificuldade de vencer as energias, não é simples. A lucidez diária, controle emocional. Dormir perto de alguém pode dificultar por causa da aura. A minha aura não está acoplada na sua agora. Então, eu estou fazendo... quando a bateria está boa e a outra está aqui, quando você junta, elas entram em equalização. Então, acontece a mesma coisa quando a gente junta. A diferença é que quando eu me afasto de você, você volta para o seu, eu volto para o meu. Mas quando por isso que todo mundo encarna junto aqui. Porque a gente está fazendo uma pequena elevação. Ainda é pouca gente boa, a verdade é essa. Tem muita gente difícil aqui. Então, acontece isso nesse processo. Entendi. Meu Deus. Então, você está dizendo, se ocupe de dormir do jeito que você quer estar do outro lado, porque mudar é possível, mas você não vai ter essa sapiência. A dica é uma dica simples. Bota um pijama, bota uma roupa comportada, porque você vai sair. O que você vai fazer? Se você fosse para fora agora, você ia vestido ou de cueca? Não, de cueca não. Então pronto, eu pretendo sair do corpo. Então é mais uma dificuldade para mim. Eu tenho que, no mínimo, automaticamente ou inconsciente, plasmar uma bermuda com a forma que eu vou estar lá. Como eu vou estar inconsciente, não quero me preocupar com isso, eu já vou com uma bermuda, mesmo que seja sem camisa, mas eu estou comportado. Eu não vou me sentir constrangido lá fora, porque teoricamente no livro você pode dormir com qualquer roupa que quando chegar lá fora você vai plasmar, certo? Verdade. Mas acredite, já perdi experiência por causa disso. Então, por causa desse constrangimento que eu senti, me vi exatamente do mesmo jeito. E eu com vergonha. Não vai ficar bem se você for numa praça de cueca. Ninguém fica. Eu não fico. Pior se for pelado, né? Nossa. Tem. Acontece de espíritos plasmarem animais ou bichos peçonhentos em volta da tua cama? Na hora que tu acorda, você fala, caraca, e toma um susto e volta. Não, peraí. Mas você está falando no astral isso. No astral. Certo. Sim, não só isso, como existe bichos no astral mesmo, não plasmados, de verdade. Diferente do daqui. Diferente do daqui. Cara, eu tive experiência dentro do mar, em que, tanto em ambientes legais como ambientes pesados, em que via peixe com cara de gente, uns bichos de boia assim, com uns olhão, os bichos magros. Então você tem coisas no plano astral que não tem aqui. Então é muito comum você ter... coisas que você sai do corpo, às vezes é plasmagens de alguém, né? Às vezes é algum espírito uma que criação coloca, uma criação da própria pessoa, o aspecto, ou a criação de um espírito que faz ali, e às vezes são o que a gente chama também tem uns nomes chamados de larvas astrais. São coisas que estão, como eu falo, a gente tem aqui na própria Terra animais não catalogados, em uma dimensão. Sim. Por que em outra dimensão vai ter os mesmos daqui, entendeu? Nós temos outras coisas lá, e eu não sei exatamente. Uma vez eu entrei uma das primeiras experiências que eu tive, eu tirei da cama da minha mãe um negócio estranho. Era para ser um polvo, não sei o que era aquilo. Eu pegava assim, ele grudou na minha mão, eu puxei com tudo e joguei para a janela. Porque no começo, eu não tinha muita consciência. Quando eu comecei a meter minhas experiências, eu fui adquirindo consciência de comportamental, de respeito, de ética depois. Porque para mim era uma coisa simples. Eu saía, saía do corpo e tinha uma coisa no quarto da minha mãe. Desculpa aí, irmão, vai voar pela janela. Pronto. Você ia chegar no quarto da sua irmã, se você não tivesse absolutamente nenhuma consciência espiritual, você não ia. Chegar no quarto da sua filha pequena, da sua mãe, vem um cara, você ia tirar ele na porrada. Sim. Hoje você tem um nível de consciência, você sabe que aquela dimensão ali não é mais a sua casa. A verdade é que o cara está dentro da sua casa e é outra dimensão. Então, peraí, vírgula, aquele é terreno em outro lugar. Aí você, é lógico que ninguém entra você tem que ter um senso de ética para isso, mas você entra num processo maior de compreensão no tempo de estudo. Claro. Então se diz, é possível tanto animais do astral que sejam trazidos para o teu ambiente do teu quarto, como uma forma plasmada de um espírito que te quer mal, ou você mesmo acabar plasmando daquela forma. Também tem casos positivos. Teve uma época que eu estava... A gente que, você sabe disso, qualquer pessoa que trabalha em centro espírita, centro candomblé, centro de umbanda, sempre o que for, ela tem momentos. Tem momentos que está mais difícil. Como você faz um trabalho legal, você sofre assédios temporários. Então tem momentos que o assédio se intensifica muito em cima das pessoas que fazem trabalho de espiritualidade. Porque como você é simples. Não existe o traficante. Se você subir um morro e começar a tirar os clientes dele, ele vem até aqui te cobrar. Vem ou não vem?
Então é a mesma coisa, o princípio é simples. Existe tráfego no astral e existe propriedade, e quanto menos clientes para ele, pior. Energético, domínio. Então quando você começa a fazer um trabalho desse, aí foi colocado, por um tempo eu vi, tipo de um lobo branco na frente do meu quarto. Foi colocado pelos mentores. Porque ele não deixava entrar nada ali por um tempo de ataque mais intenso. E eu fiquei bem assustado na primeira vez que eu vi, porque eu vi algumas vezes durante umas 2 semanas, porque eu achei que era uma coisa para me pegar, mas na verdade depois eu cheguei a brincar, assim, ele não queria muita brincadeira também não, ele ficava, sabe, não é aquele petzinho. Então existe também um lado positivo, tá? Esses animais são utilizados de forma positiva para limpeza energética, proteção e outras coisas. Animal do poder. Eles são vistos na projeção astral? Você já teve experiência? Acredita que realmente existem? Olha, eu já vi animais de vários tipos, eu não sei se era exatamente animais como você fala, mas eu acho que existem sim. O astral ele tem coisas que é muito difícil, mas a gente fala. Eu não tinha muito acesso, na verdade não tenho muito acesso a sair do corpo. A gente sabe que a gente está andando em frequências em que vem pessoas de outro planeta, vem pessoas tem todo tipo, né? Então até então eu não tinha muito acesso, não tenho na verdade. Mas recentemente tive uma experiência que eu parei assim, olhei para o céu e tentei contato. Imediatamente uma pessoa entrou em contato, um ser de outro planeta, entrou em contato comigo, conversei um tempão, tem um relato escrito aí. Bem interessante. E a mesma coisa é isso, eu acho que se você... Eu conheço uma pessoa que sai do corpo e ela tem experiências fazendo amparo com animais. Eu nunca tive. Ela sai do corpo para ajudar o desencarne de cachorros, de gatos. Eu nunca fiz isso, porque eu nunca me coloquei na faixa de amparo para isso. Eu sempre me coloquei para ajudar pessoas, espíritos. Porque até por causa do que eu fui vendo no dia a dia. Mas tem gente que faz coisa diferente. Se você se coloca, abre a mente para isso, o mundo astral, o plano astral é enorme. É como eu falei, a janela está aqui, nós estamos aqui dentro como se fosse o mundo. Daí para fora, é um universo a se conhecer. Claro. Você acha que os guias já falaram que fizeram isso, obviamente, porque eles têm essa maestria, mas um encarnado, quando sai do corpo, pode modificar sua forma e plasmar um animal que ele queira? Pode. Eles têm, inclusive é muito comum no astral, eu não sei, talvez por uma necessidade de mostrar poder, os espíritos eles têm forma animal às vezes. Já vi espíritos com o cara parecia um gorila, a mão do cara ia no chão, velho. Meu Deus. Dessa largura que assim. Aí eu até falei, rapaz, esse cara me dá um soco, eu volto pro corpo na hora, eu volto deformado, né? Brinquei, porque eu sempre faço isso, mesmo com medo. Né? O cara corria, ele fingia que ia me atacar e não atacava, porque ele esperava de mim um medo. Sabe quando o bicho faz que vai para você correr e você não corre? Você tá ali com medo, mas você, não vou correr. Então, existem casos desses. Eu acho que no astral, certos espíritos eles fazem isso para causar uma posição de força. E como é um local, se você andasse aqui num local sempre difícil, onde pessoas andavam armadas, a tendência é com o tempo você começar a andar com cara de mal e armado também. Sim. Porque vai mexer comigo, eu não sou o bichão, entendeu? Eu acho, e foi isso que eu senti quando eu vi os caras. Os caras que moram nas dimensões inferiores mesmo, eu costumo falar que são duas coisas. Ou alguém está perseguindo alguém, ou ele está perseguindo o outro. É de perseguidos e perseguidores. Ou tem um chefe, ou alguém está fugindo. Porque muitas vezes vem amparar o cara, dá uma dica, falar assim, o cara está na dificuldade, aí ele fala, não posso porque vão me pegar, o fulano vai me pegar. Pai, não vai não, você vai para outra dimensão, rapaz. Você vai sair daqui. Não, ele vai me achar. Aí você tem que explicar para ele que ele está protegido. Então, tem sim, forma de animal, é bem comum. É bem comum para os habitantes que lá estão já desenvolver essa capacidade, ou é possível para aquele que faz a projeção astral? Eu já fora do corpo, assim, eu tento, nunca me plasmei de animal nem nada disso, né? Mas uma vez eu estava, e não adiantou, tá? Eu estava num processo, eu estava abrindo, que quando você sai do corpo não é algo linear. Assim como você não mantém uma lucidez diária, compreendível, você vai parar, vai tomar uma cervejinha, vai jogar um videogame, não sei o que, você tem variações, né? Sim. Você tem um relaxar. Mesma coisa, então eu estava num momento que eu estava abrindo, eu não tinha qual lucidez 100% ainda. Quando eu digo 100% é porque o processo de rememoração física meu estava comprometido ou tinha alguma variação mesmo na minha frequência, talvez por dificuldade de concentração, não um bom trabalho energético. Por isso que eu me coloco à disposição dos amigos espirituais, que eles melhoram isso em mim. Então eu peguei um local assim, era tipo próximo a um lixo assim,
tentei me plasmar de lixo. O cara tava passando para ver se o cara me deixava ali, né? Aí eu fiquei ali escondido e tal, aí eu senti que eu fiquei meio azulado assim no negócio ali. Mas só que o cara me viu mesmo assim, ele sabia que eu tava ali, né? Aí não adiantou. Mas existe sim, você pode tentar se plasmar, eu nunca fiz. Quando eu fiz deu errado. Né? Normalmente é melhor você estar lúcido ali, levantar e peraí, rapaz, vamos bater um papo, ser amigo, do que tentar se plasmar. Mas sim, tem pessoas que conseguem. É possível, sim. Claro. Então, quando você fez a projeção, você chegou a conversar com essa terrestre andando na Terra? Sim, teve algumas vezes, eu tive algumas experiências com seres de outro planeta. É muito comum, parece estranho, mas é muito comum que eles visitem a gente em outras dimensões. Né? Eles estão aqui em outras dimensões isso é uma coisa curiosa. Nós temos na área de estudo sobre ufologia e extraterrestre várias compreensões. As pessoas estudam profundamente isso, muitos que têm tendências negativas e tal. Eu nunca vi um ET ruim, até hoje. Minhas experiências são simples, tive 7, 8 experiências com elas assim. Todas elas eram seres legais, talvez pela sintonia que eu estava, inteligentes e com um nível de compreensão sobre a nossa consciência muito grande. Eles nunca passaram para mim, você é pequeno, você é inferior, vocês estão destruindo o planeta. Pelo contrário, a sensação que eu tinha perto de alguns que eu era tipo um pet, um cachorrinho. Sabe quando você pega um cachorrinho e acha uma coisinha fofa, que entende que ele faz cocô no lugar errado e tal? Era a mesma coisa que eu me via perto dos caras. O cara fala, oh meu Deus, é burrinho. Né? Pega a ração dele. A sensação que eu tinha era essa. Então era tão forte que eu queria perguntar tudo e eles acalmavam minha mente. Para eu não fazer, porque como se eu não fosse entender. A sensação que eu tinha era essa. Tenta explicar para o seu cachorro que 2 mais 2 é 4. Você não consegue. Você vai tentar até amanhã, não vai conseguir. Aí também já tive casos que eu conversei abertamente com ele. Essa última experiência ele não tinha forma, estava uma coisa do meu redor. Ele não estava. Foi uma coisa muito profunda, porque eu não tenho esse tipo de experiência, é mais difícil. Muitas pessoas têm. É a questão da abertura. Se abrir o campo, você vai ter. Eu sei disso. E ele falava para mim que ele não estava nem só aqui. Ele estava aqui e estava em outros lugares. E o mais difícil não foi isso. Isso é difícil. Ele falou que eu também não estou só aqui. Aí eu me enlouqueci. Falei, tá bom, irmão, deixa eu voltar para o corpo. Deixa eu ficar só aqui por enquanto, que eu não consigo nem entender isso. Claro. Primeira vez que você viu um extraterrestre, que forma ele tinha? Era tipo, ele era baixinho, tá? Não muito. Era cabeçudo. Eu não sei dizer se aquilo, como o pessoal fala, se era um Grace, mas sim, ele me... Foi assim, foi algumas vezes. Essa vez ele me pediu para seguir, era um corredor, fui seguindo ele. Aí ele abriu uma porta e era dentro, era um local que era tipo uma nave mesmo, um local cheio de tecnologia, e ele pediu para entrar. Quando eu entrei, eu não lembro mais nada. Eu comecei a sentar em outra frequência, e quanto mais alta a frequência, mais difícil a rememoração. Sim. Tá? Porque o corpo físico, o que acontece? Ou ele vai processar online a informação que está acontecendo fora do corpo, ou ele vai rememorar, seja de forma consecutiva ou não. Quer dizer, vai em pedaços não consecutivos, vai pegar uma frente, ou não. Então, não consegui trazer a partir dali as informações para o corpo físico. Aconteceu alguma coisa que eu não me lembro. Quando você muda de frequência daquela que você estava ciente para uma outra, quando você termina o que você estava fazendo naquela outra frequência, você volta para a frequência anterior e retorna ao corpo ou vai direto para o corpo? Já aconteceram as duas coisas. Já aconteceu de estar, por exemplo, você começa numa frequência mais densa, na segunda. Você sai do corpo e você faz um amparo, um trabalho de ajuda, sempre faço isso. Que é comum. Por que eu faço isso? Porque tem muita gente precisando de ajuda. E você está lúcido ali no meio daquilo, entendeu? E você percebe que para ficar perto da galera, eles sempre estão aqui ajudando, eles nunca estão fazendo nada aqui. Os caras inteligentes estão sempre fazendo, então me coloca ali no meio e vamos embora. Né? Me perdoa, eu perdi o raciocínio aqui para a segunda. O que era mesmo? Você também perdeu. Eu já estava pensando na outra pergunta. Já sei. Quando você sai do corpo e aí você vai para outra frequência, você volta direto para o corpo. Sim, perdão. A frequência que você estava. Agora eu me lembrei. Agora é fácil, né? Já aconteceu de eu começar a voltar para o corpo e demorar. Eu não sei se... Vou voltar, aí você voa até um lugar, você vai para outro, desce uma ladeira, parece a sensação que eu tenho sempre descendo a ladeira assim, tá? E você volta para o corpo. Como já aconteceu de saber que estava na 7ª dimensão astral, na 6ª, que é muito raro, e eu pensar no corpo e acordar, despertar a sensação que eu tenho de espaço e tempo.
É de pensar e abrir os olhos. Se aconteceu alguma coisa no meio, eu não sei informar, o corpo não lembra. Como eu falei, o corpo tem que aprender a processar a experiência, senão não adianta. Boa, claro. Quero falar sobre a sua história, quero falar também sobre como é que é voltar para o corpo, se dá choque, se não dá. Quero saber também, né, você me lembra depois, você me dizer se você já viu miasma e como é que eles, que aparência eles têm. Miasma está falando são os ovoides. Miasma, tipo uma energia escura que toma forma de barata, certo, de bichinho, certo. Talvez aquele polvo que você tirou da sua mãe, da cama da sua mãe era um. Tem um monte de coisa estranha, cara. Eu não sei, se eu visse um negócio igual um polvo em cima da cama da minha mãe, a última coisa que eu ia fazer é botar a mão nele. Porque você põe. Porque é mais forte do que. Quando alguém está fazendo mal ao seu filho, entendi. Você está mordendo seu filho, um escorpião, você deixa ou você manda a mão? Deixa eu jogar até tijolo, para não acertar ele, claro, né? Mas bota pro lado. Mas você bota a mão por isso. Está acontecendo uma coisa em que na minha cabeça dependia de uma ação minha ajudar. Então eu via, coloquei a mão e acabou. Claro. E faria de novo. E quem não faria? Né? Num processo desse como pai. Talvez alguém estivesse, mas se percebendo na hora é aquela coisa do momento de risco. Né? Alguns correm, a minha ação foi ajudar. Mas sobre miasmas, o que você fala sobre insetos, e sim, você vê, é bem comum no astral, tem muita coisa, vai variar sempre, como eu falei, da forma como você se está em termos de lucidez. Porque você vai sempre enfrentar coisas no plano astral inferior, vivenciar situações difíceis, mas essas situações são difíceis mesmo vocês, como eu falei, as pessoas estão fora do corpo inconscientes. É muito mais fácil você se defender, seja do que for, consciente do que inconsciente. Partindo do princípio, Saulo, por que eu tenho que sair do corpo? Porque você já sai. Eu não estou mandando você sair do corpo, falando que você vai acordar para algo que já existe. Por que eu não lembro? Aí é uma outra história. É o processo de evolução consciencial que nós temos no momento. Sempre aconteceu a experiência extracorpórea, mas cada dia que passa as pessoas estão conseguindo melhorar mais a sua percepção por causa de um padrão de mudança mesmo que está acontecendo mundial. Muito pouquinho, mas tem acontecido. E às vezes não lembra também porque, como se falou, vai para uma frequência que o cérebro não consegue decodificar. Não estudou fisicamente. As pessoas, muita gente vai e fala assim, se eu fizer uma técnica vai resolver, vai fazer a parte mecânica, tá? Mas a parte que controla a técnica, qual é? É a consciência, não é verdade? O que controla a técnica? O que faz e você percebe claramente que se você começa a fazer um trabalho energético todo dia, o dia que você não está bem emocionalmente, até suas energias não funcionam direito. Você perde o controle dela, você perde o controle daquilo. Então você percebe que é um misto, é um equilíbrio perfeito, né, de corpo, mente, espírito, energia, sentimento e pensamento. Claro. Então, como tem bastante coisa para falar ainda, convidar você para permanecer e a gente fazer o segundo encontro. Vamos lá, claro, com certeza, vamos lá. Graças a Deus. Mas assim, para esse encontro, de tudo que a gente falou, o que você queria deixar bem que as pessoas gravassem no coração e na mente a respeito de tudo que foi falado? É que, na verdade, é um despertar para o que já acontece. Eu não quero falar para a pessoa algo que ela precisa ter. A projeção astral já faz parte de você, já está com você. Você não tem opção de não sair do corpo, inclusive você não tem opção nem de não morrer. Um dia você vai vazar daqui, né? E você está passando por aqui. Então é como se você estivesse despertando para o que acontece. Estou te falando, você já faz. É só uma questão de percepção, de abertura de consciência, de cuidado com as ações que você tem feito no dia a dia, porque isso repercute diretamente nisso. Então é só uma abertura. É possível fazer? É possível. É difícil. Não é algo fácil, não é algo que você vai sentar. É preciso uma vida de dedicação. Todo dia você vai deitar. Todo dia você não vai deitar com você mesmo? Você não tem opção. Né? Bom ou mal, você tem algum momento que você tem que fechar a porta, deitar no sofá, em algum lugar e deitar. Aquele momento é o momento quando você tira 15 minutinhos por dia para você. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Vou primeiro dar uma olhada como é que está meu estado emocional. Para trabalhar energia é importante isso. Apesar de você não depender de uma coisa da outra, vou ver o que está mais denso aqui. Se tem alguma coisa.
Por que eu estou falando isso? Você nem precisa disso no curso que eu estou fazendo, eu não falo para as pessoas fazerem isso. Ah, não? Não. Eu falo para as pessoas primeiro, você pode ter dúvidas, se não é o caso do canal de vocês. As pessoas aqui normalmente têm um conhecimento sobre espiritualidade. Sim. Mas eu não sei quem vai assistir o curso, por exemplo. Então eu não posso chegar para a pessoa e falar que ela tem que controlar emocional primeiro para sair do corpo. A verdade é que eu até quero que ela tenha uma experiência fora do corpo rapidamente, porque isso faz com que ela perceba a importância de... Ela acessa, como eu falei, o inconsciente consciente. E aquilo é um monstro. Nossa. A maior dificuldade de contato espiritual não é com os espíritos, é com você mesmo. Mas é possível fazer isso lúcido. É essa a dica que eu queria dar. Graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez. Legal. Por ter vindo, ter aceitado esse convite do diálogo com os espíritos, viu? Valeu, pessoal.
graças a Deus, aqui voltamos no estudo com Saulo Calderon sobre projeção astral. Muito obrigado novamente por ter... Obrigado pelo convite, obrigado ao Jefferson, ao pessoal também que está aqui. A gente tem todo o pessoal nos bastidores aqui ajudando, vocês não estão vendo aqui. Fora os espíritos, né? Claro. Graças a Deus, fico muito feliz. Então pronto, vamos saber um pouco da tua história. Como é que foi a sua história com projeção astral? O legal da forma como eu aprendi, né? Como eu comecei, foi porque eu não tinha nenhum comparativo, absolutamente. Eu não sabia que a vida continuava, não sabia, nem pensava nessas coisas. Eu era músico, tocava, violão, teclado, jogava bola, tinha uma namoradinha, acabou, ia pra escola. Então eu vinha da escola em 4 de abril de 1992, mais ou menos, tinha 15 anos, e eu vim com muito sono. Cheguei em casa, minha mãe me chamou pra almoçar, eu nem quis, eu falei, não, eu vou dormir. E ali começou uma coisa que mudou minha vida para sempre, assim, veio mudando, mas porque eu fui deitar, peguei minha mochila assim, joguei no sofá, deitei no chão, no tapete. No tapete tinha uma tomada bem em cima da minha cabeça, e eu pensei que estava grudado nela, foi o que eu senti. Deitei, passou um minutinho, eu comecei a tremer todo. Hoje essa tremida que eu falo, não é bem assim, ela é muito forte, mas não está até mexendo o corpo. São as energias que estão vibrando. A gente chama de estado vibracional. É uma vibração que acontece no campo energético que facilita a soltura. Eu tinha tido aquilo com colher de chá. Foi como se fosse algo que alguém que... E pega normalmente todo mundo na juventude. Isso é bem comum, ou a mediunidade, ou alguma coisa. Ou é comum começar nessa idade, não é raro. E aí eu tive essa experiência em que eu levantei, de repente eu levantei do corpo, fui até a porta e falei, deixa eu olhar para ver onde fiquei. Eu fiquei grudado, né? E quando eu vejo um corpo deitado, eu pensei, pô, alguém deitou comigo, né? E eu fui olhar ainda assim, eu lembro de ter olhado se a mão estava queimada, né? Preso no... E era eu. Aí eu falei, morri, rapaz. Caramba. Eu pensei que eu tinha morrido mesmo. E nisso foi aí, começou a experiência. Eu falei pra minha mãe que eu tinha morrido e voltado. Aí a outra pessoa, rapaz, você tá saindo do corpo, isso é coisa ruim, alguém tá vindo te buscar. E toda essa dificuldade de informação, tem gente que falava que só podia sair 2 vezes por semana. Tem gente que falava que se eu saísse sempre ia perder energia, ia morrer. Tem gente que falava que só podia fazer no local, lá, no centro espírita, ou no centro esotérico e tal. E eu comecei, foi por isso que eu mantenho esse projeto, o Grupo Viagem Astral, viagemastral.com, curso básico, curso intermediário, curso avançado, o curso novo, são mais de 400 vídeos que eu faço com perguntas e respostas frequentes no meu canal. Caramba. Ao todo tem 800 vídeos no canal. Por isso que eu mantenho, para simplificar a informação de algo que acontece com todo mundo, e é uma questão de abertura. E dali eu fui despertando aos poucos. E a colher de chá acabou ali, tá? Eu tive um pouquinho de colher de chá e depois tive que suar para aprender, porque eu tinha visto a realidade daquilo e fui buscar. Aí eu fui entender o que aconteceu, até entender, eu passei por alguns medos, porque até então não tinha medo de nada. Eu fui passar a ter medo no momento que eu frequentei locais e as pessoas começavam a falar coisas para mim que eu não sabia me direcionar. Eu era um jovem, não tinha como me direcionar. Pô, rapaz, mas como assim? Eu não estou tendo controle disso. Parem imediatamente. Como? Eu não sabia, né? Aí eu fui profundamente buscar a experiência de forma lúcida, né? Através da compreensão do porquê aquilo tudo acontece. Caramba. Então o que acontece? A pessoa normalmente sai do corpo, ela tem um desejo reprimido, ela tem uma raiva de alguém, ela tem necessidade de ver tal coisa, ela tem uma vontade de comprar tal coisa. Então aquilo fica envolto nela, e o que mais você vê fora do corpo, não ficam só flutuando. Elas saem, vão para festas, ela sai e vai atrás daquela pessoa que ela gosta, ela sai e tem raiva de alguém, ela vai lá, ou ela entra num processo de loucura, por exemplo, ela tem um problema no trabalho, ela entra em loop mental, fica trabalhando. Muitas vezes eu chego e vejo uma pessoa, aconteceu na época que eu tocava, eu saí do corpo dentro do ônibus, a gente viajando, tá? Nesse processo da viagem, eu saí do corpo e tinha uma pessoa ali que era muito ligada a dinheiro. E eu tentei despertar ela, saí e falei, vamos... E ele não conseguia, porque do bolso dele caía dinheiro, assim, ele estava agoniado, tentando pegar esse... E essas coisas, esses loops mentais, pegam todos nós, não só fora do corpo, aqui. Graças a Deus. Aqui no Diálogo com os Espíritos, a gente também tem o quadro Estudando, que a gente convida pessoas peritas em determinado
em determinado assunto, determinada área do conhecimento.